Oi, eu sou a Alice. E eu sou o Jamil. E a gente vai contar hoje pra vocês como é que foi a nossa mudança aqui para Portugal. Mas antes, vamos fazer um café? Vamos lá. Já aqui com o nosso café, a gente vai contar hoje como que foi todo o nosso processo de mudança aqui para Portugal. Acho que é importante a gente compartilhar isso um pouco também com as pessoas, afinal de contas foi da mesma forma que a gente fez, fazendo várias pesquisas, várias buscas antes de vir. E hoje a gente vai contar como é que está sendo a nossa experiência. Isso, e tipo assim, vale lembrar que essa é a nossa experiência. A gente pesquisou muito, a gente tentou fazer tudo da maneira mais correta possível. Só que nem sempre tudo o que aconteceu com a gente vai acontecer com vocês. Existem casos e casos. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma história. Então é bom a gente frisar isso, porque a gente vê muita coisa na internet achando que é tudo mil maravilhas ou que é tudo horroroso. A resposta é, depende. Cada um tem sua experiência, cada um tem uma história. Cada um, as coisas acontecem ou não para as pessoas de maneira diferente. Então a gente vai deixar bem claro isso daqui.
antes da gente começar a contar tudo o que aconteceu com a gente. Então, primeira coisa é como a gente veio. A gente veio com o visto de procura de trabalho, até porque agora já não pode mais vir como turista e depois fazer a manifestação de interesse. Então, a gente veio com o visto de procura de trabalho. A gente começou a pesquisar muito, na verdade, antes de decidir vir para Portugal, antes de decidir fazer o visto, porque quando a gente começou a se planejar, a pensar, ainda podia entrar como turista aqui. Só que o que a gente pensou? Falei, puxa, a gente no Brasil, a gente não tinha esse rios de dinheiro. A gente vivia apertado todo mês, como quase todo brasileiro. Não é verdade todo mundo, como eu falei, mas a gente não tinha dinheiro guardado, vamos falar assim. Só que a gente tinha um sonho. Falei, como que a gente vai fazer? A gente precisa se mover. Minha vida inteira eu trabalhei na aviação. No Brasil eu trabalhava na Embraer, fiquei vários anos lá e eu só saí mesmo para vir para cá. No começo, como foi pra gente? Alguns amigos meus receberam uma proposta para vir para cá e começaram a vir e começaram a dar feedback, ó, puxa, comigo assim assado, comigo assim assado. E aí a gente começou a ver que cada um tinha uma história. Nada acontecia, o que acontecia para um estava acontecendo com o outro. E por mais que era a mesma profissão, mesma coisa, mesma cidade, eram histórias completamente diferentes. Aí aquilo a gente ficou, puxa vida, e aí a gente vai mesmo, não vai, como que vai? Falar, vamos, a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Se a gente não for, a gente vai chegar com nossos 80, 90 anos e se tivesse ido, como que teria sido? Depois de várias pesquisas, né, amor, vendo vários vídeos de como fazer o visto, a gente começou a dar esse processo e isso foi A gente começou em junho do ano anterior ainda. Em junho de 2023 nós começamos a ver isso daqui já. Começamos a pesquisar sobre Portugal, sobre cultura, sobre o trabalho, sobre a realidade daqui financeira, sobre questões de locais. Começamos a pesquisar muito sobre locais de moradia, exemplo, região norte, região sul, tudo. Começamos a pesquisar e ver o que mais se encaixava comigo e com a Alice. Porque uma parte muito importante do processo migratório é que você esteja num lugar que, por mais que as coisas fiquem, vamos falar assim, complicadas, você ainda consiga se sentir em casa, você ter aquele sentimento de casa. Porque se você está num lugar que você não se sente em casa, você é infeliz, você começa a fazer coisas que vão te gerar alguns sentimentos negativos. E a tendência das coisas darem errado é muito maior, se a gente colocar na balança. Então, desde onde a gente ia vir, desde como a gente ia conseguir emprego, como a gente ia conseguir tirar documento, tudo a gente foi pesquisando há muito tempo atrás. Pesquisamos por conta, depois entramos em contato com alguns influencers que estavam aqui mesmo, que vivem postando coisas, mandando mensagem mesmo despretensioso, se eles iam responder ou não. Alguns respondiam. A gente também pesquisou não só o lado positivo, porque a gente vê muito negativo. Pessoas compartilhando vídeos de como é morar em Portugal, como que se adapta, qual é a parte positiva, mas também esquece de ver o lado negativo. A gente pesquisou os dois e colocou na balança. Se realmente dava pra gente encarar e vir, então é importante também fazer essa pesquisa antes de vir pra cá, pesquisar o lado ruim. E a gente vai contar sobre o nosso lado ruim também nesse vídeo. Como é que está sendo e como é que foi a experiência. Até porque o começo sempre é difícil, independente, por mais que você planeje tudo, por mais que você tenha uma reserva financeira, imprevistos acontecem, muita coisa pode acontecer. Tem que estar muito bem preparado psicologicamente, é o que muita pessoa falava também em vários vídeos, de se preparar porque a gente vê muita coisa assim, nossa, a parte linda, isso, aquilo na internet, só que a gente tem que estar preparado, a gente tem que pesquisar também sobre os pontos negativos, as coisas ruins que podem acontecer. Fala, poxa, se pode acontecer uma coisa ruim do nível 10 aqui, vamos falar assim. A gente tem que estar pesquisando e vendo sobre o que pode acontecer no nível 100. Eu aguentaria que fosse pior que isso? Eu aguentaria? E aí, a gente aguentaria? Estaria bom pra gente ainda? Como que a gente ficaria nisso aí? Então a gente não pode pensar só na parte das mil maravilhas, na verdade. A gente tem que pensar em tudo mesmo. A gente tem que, na verdade, pecar pelo excesso. A gente tem que... A gente não quer que aconteça nada, mas a gente tem que sempre pensar no pior. Porque por mais que a gente achou que a gente estava preparado, tinha se planejado, as coisas mesmo assim saíram um pouco do nosso controle e a gente só conseguiu em se manter aqui por Deus, porque não tem outra explicação. Que o começo foi uma porrada. Foi ralado. Nossa. Foi ralado. Foi ralado. Mas bom, o processo do visto, como
todo mundo já sabe, tem que vir para Portugal com o visto de procura de trabalho. O processo burocrático é o que a gente vê mesmo na internet, eles pedem para preencher alguns formulários e todos esses formulários a gente achou através de um advogado aqui mesmo no YouTube, mostrou pra gente o passo a passo. Eu não me recordo o nome agora do advogado. A gente viu detalhe por detalhe e depois com isso a gente foi caminhando. Depois que a gente recolheu toda a documentação, foi que a gente enviou para o consulado. E aí entra o tempo de espera, né? Uma opção... Isso é uma parte complicadíssima. Sim. Porque por mais que nós tivéssemos feito tudo corretinho, tudo exatamente, todos os mínimos detalhes, uma recomendação que eles dão é a própria órgão que faz esse trâmite entre o consulado e a pessoa física, Sim. chama FS Global. E a orientação do site deles é enviar todos os documentos dentro de um envelope só. E assim foi feito. Só que a gente deu uma sorte absurda de cair bem na época que começou a vir todo mundo para cá. Quando a gente foi em junho, a gente iniciou o nosso processo de documentação em junho de 2024. E nisso, mandamos para lá, a princípio tranquilo. Recebíamos as informações todas no mesmo tempo, em simultâneo. Só que assim, em questão de 15 dias, em 15 dias não tivemos resposta nenhuma. Se tinha chegado, só a confirmação do correio. Mas eles não falaram nada. Aí chegou, depois de subir uns 15 dias, chegou a mensagem no meu e-mail e no meu SMS, junto com o da Alice, falando que tinha chegado lá e ia passar para uma análise. Depois de mais uns 15 dias, eu acho, não foi uns 15, 20 dias? Foi. Uns 15, 20 dias, aí chegou mais um e-mail falando que tinha passado da análise, tanto o meu quanto o dela, só que pediu documentos complementares. Eles pediram, no nosso caso, novamente, um comprovativo de estado aqui em Portugal, onde que nós iríamos ficar. Sim, e o financeiro. Por mais que nós mandamos os extratos bancários... Que tem que ter os 3 ordenados mínimos para poder comprovar que de você cada consegue um, morar aqui. De cada um. Nós mandamos, mesmo assim, eles queriam que nós mandássemos novamente para confirmar que realmente a gente tinha aquele valor. Se não foi, se a gente só não pegou para tirar. Sim. Então a gente, beleza, a gente recebeu, enviamos tudo de novo por correio para eles. Tem a opção de ser por e-mail, só que aí vocês pagam uma taxa e eles imprimem lá. Só que a gente viu vários relatos de pessoas que fizeram esse processo e tiveram problemas. De, não chegou, a gente não recebeu o e-mail. Então a gente optou por fazer por correio, que a gente sabia que ia chegar. Aí nisso, passou um tempo, a gente recebemos outro e-mail, acho que foi mais uns 20 dias, mais ou menos. Chegou mais um e-mail falando que tinha sido validado e tinha sido encaminhado para o consulado. Aí, a partir daí, virou o nosso maior sonho, nosso maior pesadelo ao mesmo tempo. Por quê? Porque tudo começou a fluir e a gente, desde o princípio, a gente recebia tudo junto, a gente via outras pessoas saindo visto tudo junto, o processo junto, tá tudo certinho. Só que por essa alta demanda que teve justamente na nossa época, o visto da Alice, que tinha as mesmas coisas que o meu, mesma comprovação financeira, tudo exatamente igual, ficou pronto em questão de 60 dias? 55 dias. Sim. E o meu, nada. A princípio, saiu dela, eu falei, na próxima semana no máximo saiu o meu, porque era assim, saía de uma semana depois saía do outro. E o que a gente fez? Como a gente estava se programando, a gente vendeu tudo que a gente tinha no Brasil. Óbvio. Vendeu carro, móveis, a gente vendeu tudo. Pra gente poder ter o valor pra gente se manter aqui durante 3 meses sem ter problema, sem ter preocupação. Mas um detalhe é que a gente já tinha reserva financeira, sim. A gente já tinha reserva financeira e vendemos as nossas coisas para poder complementar aquela reserva financeira. Por quê? Exato. Não é interessante, quando o consulado pede para comprovar os 3 ordenados mínimos, que são 3 salários mínimos, não é interessante mexer nesse valor. E foi o que a gente fez. Por 3 meses aquele valor ficou parado, que na época foram 13 mil, acho que pro meu, e 15 no seu. Iniciou o processo com 13 mil e depois, quando a gente pediu novamente, foi para 15 e pouquinho. Foi para 15. Foi isso mesmo. Então a gente não mexeu, a gente deixou 3 meses ali parado e foi uma forma também de validar o nosso ordenado aqui em Portugal. Aí, tudo bem, saiu dela e falou beleza, saiu o seu. Então o meu já vai sair nas próximas semanas, porque assim estava acontecendo com todo mundo, vamos ver o que a gente vai fazer aqui então, vamos correr atrás para que a gente já chegue lá da melhor maneira possível, para a gente passar menos perrengue possível, porque a gente não queria chegar aqui e ter uma experiência ruim. Então nesse 1 ano que a gente começou a pensar em vir para cá, a gente começou a juntar um dinheirinho para a gente poder fazer esse processo e tudo que entregamos o apartamento também, entregamos o nosso apartamento e a gente pegou cada moedinha que a gente podia, a gente pegou para esse processo.
depois que saiu dela, a gente começou a correr atrás da agência, na verdade, para fazer a nossa viagem, de tudo. Eu nunca tinha viajado de avião, por exemplo, então eu não tinha muito conhecimento de como que eu faria a reserva da passagem para outro país, e aqui, acá, a segurança que eu ia ter, então nós ficamos com medo e optamos por procurar uma agência. E nisso a gente comprou as passagens, compramos o seguro, fizemos tudo certinho. Alugamos casa aqui em Portugal, aí só que passou uma semana e nada do meu visto. Passou 2 semanas e nada do meu visto. Passou 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. E tava dando próximo da viagem que a gente tinha marcado. A gente tinha marcado um mês pra frente. Aí que a gente conversou. A gente falou, puxa, a gente vamos remarcar. Porque o meu deve estar saindo por já, porque não é possível. Aí beleza. Aí a gente foi, a gente remarcou. Era pra gente vir primeiro em outubro de 2024, a gente remarcou pra novembro. Com a intenção de que o visto dele iria chegar em novembro, visto que já tinha passado, né, bastante tempo, então a gente tava nessa esperança que iria chegar. E a gente jogou para novembro, então novembro era pra gente vir e remarcamos o que estava em outubro. E nisso, foi chegando próximo de novamente do dia da viagem, nada do meu visto. E aí que a gente conversou, falou, puxa, a reserva que a gente fez para Portugal, a gente está gastando antes de chegar lá com o arrendamento que a gente fez, porque aqui quando você aluga uma casa aqui, você tem que estar geralmente por baixo, 2 calções, 2 rendas, comprovar sua renda. Então, fora isso e mais o aluguel. Então, a gente estava pagando do Brasil o arrendamento aqui em Portugal, estando lá em real ainda. Então, a gente conversou e falou, puxa, a gente não vai ter grana, a gente vai chegar lá, não vai ter nada, o que a gente faz? Ela falou assim, então, ela falou, então eu vou primeiro para tentar arrumar um trabalho para isso. Visto que era final de ano aqui em Portugal, então... A gente imaginava que seria mais fácil para poder conseguir o emprego, né, final de ano. Aí nisso ela, beleza, eu falo, se não chegar, você vai sozinha e eu remarco. E foi o que aconteceu. Ela teve que vir sozinha, chegou o dia, ela veio sozinha para Portugal, porque meu visto não chegou. E chegou aqui e muita dificuldade também a princípio para tirar a documentação, porque logo quando a gente veio para cá, o visto era bem recente ainda, então... As empresas não sabiam direito do visto, não eram todas que sabiam. Locais para você tirar sua documentação, nossa, uma dificuldade absurda para você conseguir tirar. Um documento precisava do outro e, nossa, era um caos. E ela com dificuldade aqui. E não conseguia emprego, porque não tinha documentação. E eu lá no Brasil preocupado, porque ela estava sozinha aqui. Eu falei, puxa, e agora? Eu não consigo fazer nada. E eu tentando fazer algumas coisas no Brasil, tentar mandar dinheiro para cá, para tentar Chegou ajudar aí ela. no consulado também, para poder pedir o visto. Fui no consulado, expliquei a situação. Na época eu tinha até uma proposta de trabalho aqui em Portugal, eu acabei perdendo ela por causa desse tempo do visto. E aí as coisas, eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer, cara? As coisas saiu, a gente planejou. Começou a se questionar. Sabe que é arrependimento? E agora? E agora? Eu falei, não. Aí a gente começou a orar, colocar na mão de Deus. Não. Por mais que tava uma dificuldade absurda, a gente começou a ficar calmo, na verdade. Porque a gente sabia que, no fundo, lá vinha uma calmaria dizendo, calma, vai dar tudo certo. E no dia 19 de dezembro, eu recebi o e-mail da VSF falando que saiu meu visto, tinha ficado pronto. Tinha saído. Só que a gente não sabia se tinha sido provado ou não, porque nessa época também muito visto começou a ser reprovado. Muito. Aí eu falei, e agora? Se vier reprovado meu visto e ela tá lá em Portugal, o que eu faço? E nisso, meu visto tinha entregado no apartamento que eu tinha entregado ainda, que eu tinha devolvido. E falei, e agora? Eu vim pra pegar lá. E com muita sorte, eu tinha amizade com o pessoal que trabalhava lá, que eu cheguei lá, bati na portaria, conversei com eles e me deixaram entrar lá pra poder pegar. Peguei o visto, olhei, aprovado. Nossa, que felicidade. Aí foi um alívio. E foi também, ao mesmo tempo, uma correria, porque remarca a passagem daí estava marcada para vir em janeiro, né, amor? Depois de dezembro, que ele não conseguiu vir, a gente remarcou para janeiro. Então, quando saiu, foi assim, um desespero para poder vir. E não tinha, o que aconteceu? Um outro problema. A gente, beleza, tava marcada pra fevereiro, não era janeiro, era pra fevereiro. Porque, a gente não sabe quando vai sair, vamos jogar bem pra frente. Só que, como saiu no dia 19, eu tinha que estar aqui o quanto antes, eu falei, puxa, eu vou remarcar pro mais rápido possível, porque eu preciso estar lá. Aí nisso, fui em contato com a agência de viagens e eles falam, olha, na sua companhia não tem mais data para você poder ir para Portugal. Você vai ter que pegar outra companhia ou pagar um valor que era exorbitante. Aí eu optei por cancelar, peguei uma parcela do dinheiro que eu tinha gasto com a passagem, acho que foi 50% do valor,
Aí comprei com outra companhia e por estar em cima da hora, ser começo de ano, nossa, paguei um absurdo na passagem. Aí eu consegui chegar aqui no dia 28 de dezembro. 28 de dezembro eu cheguei aqui em Portugal. Por mais que estava tudo muito assim acontecendo ainda, a gente nervoso. Ela chegou aqui, ela estava um pouquinho tempo antes de mim aqui. E eu cheguei aqui, só foi que eu tive foi de alívio, tipo, eu estar encontrando ela de novo, que a gente tava... Um mês e meio, né, amor? Longe um do outro. E pra gente foi difícil pra caramba. É normal, tem pessoas que conseguem ficar longe assim, é tranquilo, mas pra gente, a nossa experiência foi complicada, a gente sentiu muito mesmo nesse processo. Então quando a gente chegou, a gente estava aqui, as nossas economias basicamente tinham praticamente se esgotado aqui no começo e a gente nem tinha chegado aqui ainda. Então a gente chegou, a gente tinha só um ou outro e um sonho. E um sonho. Basicamente. Então a gente chegou nesse período que... Até o que eu cheguei aqui, em dezembro ela tinha conseguido a documentação dela. Quando eu cheguei, eu precisava ter o atestado de morada, precisava ter o utente, depois disso eu precisava abrir uma conta no banco, só que para abrir conta no banco aqui, você precisa ter o atestado de morada. A primeira coisa é fazer o atestado de morada, porque ele vai te abrir portas para outras coisas. E depois, abre uma conta no banco, e o único banco que, pelo menos em Braga, onde a gente está aqui, facilita para o imigrante é o Novo Banco. Então fui lá, só que eles pediram ali uma entrada de 250 euros, uma entrada não, um depósito, mas esse valor eu poderia depois utilizar depois de 24 horas, quando eu abro a conta. Então foi o que eu fiz, fui lá, eles só pediram o Olerite, carteira de trabalho, os impostos de renda do Brasil e CPF. Então apresentei, eles abriram, fiz o depósito, tudo certo, abri a conta no banco. E aí entra outra questão, que é o NIS. Então, para eu ter o NIS, eu precisava de um contrato de trabalho, né? Porque eu não consegui o contrato de trabalho, porque precisava ter o NIS. Então, fica nessa bola de neve. Até hoje ainda tem essas situações. Mas depois de algumas indicações eu consegui fazer a abertura do NIS. Depois disso, parte para o utente. Então, são esses 4 documentos aqui que eu precisava. Vale lembrar também a questão do banco, que ela comentou, que é o que facilita mais para imigrante aqui. A gente está falando em relação ao momento que a gente chegou. A gente sabe que antes tinha outros bancos, sim. Talvez agora, nesse período que a gente está gravando aqui, que passaram alguns meses, pode ser que tenha outros, mas no momento que a gente chegou, foi o Novo Banco, foi o único que abriu pra gente. Então, como eu te falou, não existe uma verdade 100%, é isso e ponto. Porque a gente sabe que vai ter gente que vai falar, não, mas no meu caso foi assim, no meu caso foi assim. Cada caso é um caso. Vale pesquisar na região. E cada cidade aqui, Portugal tem uma particularidade que cada cidade tem um processo específico deles. Por exemplo, o Novo Banco em Évora não abria, aqui abriu. Então, cada lugar vai ter uma situação atípica. Aqui em Portugal tem muito disso. E como que foi pra gente conseguir a nossa casa estando ainda no Brasil? A gente fez todo um processo de relocation, a gente fez uma pesquisa muito grande no Instagram e a menina que ajudou a gente a conseguir aqui, ela é maravilhosa, inclusive a gente vai deixar aqui a indicação, caso vocês queiram pesquisar no Instagram. Vai estar na descrição do vídeo, vai estar o Instagram dela, pra vocês, caso vocês queiram entrar em contato com ela, ela é excelente mesmo. Uma pessoa super confiável, então a gente deixou ali a situação na mão dela e ela, de uma forma excelente, conseguiu todo o processo pra gente, a casa já mobilada, que seria mobiliada, tudo dentro, tudo. Tanto quando eu cheguei aqui, que foi o motivo de eu ir pra cá sozinha, era a segurança, de ter uma casa que tinha todos os equipamentos, tudo que eu precisava para poder ficar aqui tranquilo. O ruim seria vir pra cá e não ter nada, nenhum móvel e ter que correr atrás. Mas graças a Deus ela conseguiu já um arrendamento com tudo mobilado, com todos os móveis. Então eu só me preocupei mesmo de fazer ali a primeira compra no supermercado e depois dar sequência na vida. Inclusive ela faz ali também a questão da internet, para instalar a internet. Então a gente já chegou aqui com a internet instalada, com a luz funcionando, com a água e o gás tudo ok. E desde quando a gente contactou ela no começo de junho, que era quando a gente estava pensando já em mudar para cá, ela ficou com a gente. Fez uma entrevista, também ela tem alguns processos que ela precisa fazer para entrevistar, o que a gente pretende fazer, então foi a forma que ela fez com a gente. Não sei se atualmente ela tá fazendo da mesma forma. Eu sei que a entrevista ainda ela faz. Ela faz entrevista por videochamada, né, para saber o perfil
de cada um e depois procurar a casa de acordo com o perfil. E ela ajuda também com a documentação. A gente já chegou com o NIF aqui. Com o NIF, ela foi nossa procuradora. Isso. Foi nossa procuradora, então ela também abriu o NIF pra gente. Vale ressaltar pra gente que foi muito importante esse processo que a gente pegou, esse relocation, porque a Alice entrou sem problemas aqui em Portugal. Quando eu entrei, eu vim por Lisboa, mesmo estando tudo certinho, eu tive dificuldade para entrar aqui, passar na imigração ainda. Eu fiquei coisa de 40 minutos na imigração, com perguntas e perguntas que eles estavam fazendo, questionando o meu visto, e por mais que eu te mostrasse tudo ali, ainda eles estavam meio assim. Então eles só me liberaram para passar quando eu informei que eu tinha arrendado, aqui de arrendar, eu tinha arrendado um imóvel aqui, que tinha sido feito por uma procuradora aqui, que estava assinado o nome dela, e eles pesquisaram tudo. Tem um contrato assinado? Tem. Mostrei o contrato assinado por ela, pela funcionária dela, como testemunha, e com o meu nome, com o nome da Alice em contrato. Aí eles foram pesquisar os dados dela e viram que ela realmente tem uma empresa que faz esse relocation, faz esse serviço, uma empresa bem conhecida aqui em Portugal, vamos falar assim. E confiável. E confiável, porque eles recebem muita demanda por ela. Então eles, então realmente eu já encontrei aqui os dados, então pode ir. Aí sim eles me liberaram para entrar. Então até para mim entrar aqui, se eu não tivesse feito o relocation, no meu caso, eu teria dificuldade. Não sei se eu estaria aqui hoje. Então pra gente foi muito bom. Então vale pesquisar, quem pensa em vir com relocation, vale pesquisar todos os relocations que aparecem no Instagram, como que ela funciona, como que é o meio de trabalho, porque a gente fez essa filtragem com todas as empresas de relocation, a gente achou assim que ela seria a mais confortável pra gente em relação a esse atendimento humanizado que ela fala. Então, pra gente foi super importante esse processo e ela ajudou muito nisso. E até porque a gente tem que tomar muito cuidado com golpes hoje em dia, porque tem muita gente aqui que aplica golpe que tá no Brasil ainda. Então a gente tinha muito medo de chegar, de alugar uma coisa e no final não ter nada. Exato. Então a gente ficou preocupado. A gente viu várias histórias de pessoas que passaram por isso, infelizmente. Mas o que ela fez? Ela pegou o nosso perfil, montou um grupo com a gente e de acordo com o que ela ia achando as casas, ela ia mandando pra gente no grupo, olha, tem essa casa aqui, ela mandava o valor, fazia vídeo dentro da casa e mandava pra gente pra ver se a gente gosta, se a gente gostava. E a gente começou a filtrar, mandava o valor, a gente, pode ser. Depois ela ia mandando outros, até que ela achou um aqui no centro de Braga, que foi assim, paixão à primeira vista, né, amor? O olho brilhou. Nossa. Inclusive a gente vai fazer um vídeo depois mostrando como é que está o apartamento. Ainda está do jeito que a gente chegou, a gente não mexeu ainda, com o intuito de mesmo apresentar e depois comprar algumas coisinhas para decorar. Então a gente vai fazer esse processo juntos aqui. Então ela conseguiu achar aqui pra gente no centro de Braga, próximo de tudo. A gente sabe que o arrendamento atualmente em Portugal está muito alto. E vocês têm que estar realmente preparados, porque o arrendamento aqui não tá fácil. O arrendamento está alto mesmo, todo mundo que vem acaba que tem que pagar de 800 euros para cima no arrendamento, independente da quantidade de quartos que tem, que é o T0, que não tem quarto nenhum, o T2. O nosso é o T2, então a gente paga aqui por um arrendamento que, pra gente, na época que a gente veio, estava lá em cima, mas vendo na situação que está hoje, depois de 5 meses, né, amor? A gente está confortável com o valor que a gente está pagando hoje. Porque, eu vou dar um exemplo, quando a gente começou a vir pra cá, a gente pesquisava valores aqui, a gente até encontrava coisas mais em conta. Só que a gente ia chegar aqui sem dinheiro, basicamente, num lugar bem, vamos dizer assim, precário, vamos colocar dessa maneira, e pagando um valor de, vamos falar assim, 600, 500 euros. Só que aí o que aconteceu? A gente contratou ela e ela começava a mandar sempre pra gente. Aí aparecia lá pra gente um T0, 600, 700, não, 700, acho que 600 nunca teve nenhum, 750. T0, 750, 700 euros, T1, 700, 750. E localizações mais afastadas. Aí até que chegou um T2 aqui no centro de Braga, próximo ao Braga Park, próximo a tudo, que aqui por 800. A estação de comboio, estação de caminhonagem, que é a estação de ônibus para poder você ir para outras cidades, porque aqui é muito comum você trabalhar em outras cidades, inclusive ele faz isso, e perto da estação de comboio também, que é o trem, né? Estação de trem para você ir para outras cidades também. Então o nosso ponto principal era, se a gente não conseguir trabalho em Braga, a gente vai ter que trabalhar
em algumas cidades aqui próximo, então é importante que a casa seja próxima a essas estações, até porque a gente não tinha carro na época, então o nosso pensamento foi esse. E aí ela foi dando um jeitinho ali e conseguiu achar essa casa de uma forma muito rápida, inclusive, e tivemos que fazer todo um processo de entrevista com a senhoria também da casa. Na verdade, a gente não fez entrevista, a gente fez uma carta escrevendo as nossas intenções, o que a gente pretendia fazer aqui em Portugal, se a gente tinha filhos ou não. Fez essa carta e encaminhou para Luciana, que é do Relocation, e ela encaminhou para a senhoria. Depois de uma semana a gente recebeu a confirmação de que a gente teve aprovação por parte deles, né, amor? Não demorou tanto, a resposta foi rápida, inclusive, a gente até se surpreendeu. E depois disso a gente fechou o contrato, mandamos os valores que precisava. Na época ela pediu 2 calções e 2 rendas, que seriam 2 calções, né, de acordo com o que tem mesmo no Brasil, e 2 rendas seriam os 2 pagamentos de aluguel daqui. Então, basicamente a gente mandou isso e depois já tinha que pagar o próximo. É que basicamente a gente paga um aluguel adiantado. Depois a gente tinha que pagar tinha que pagar um aluguel do próximo mês. Como a gente fez isso em outubro, então a gente teve que pagar os 2 calções, as 2 rendas e já um aluguel do mês de novembro que a gente iria ficar. E aí começou todo esse processo então de mudança. E aí a senhoria então aceitou a gente veio. Quando eu cheguei aqui a casa já estava toda pronta, conforme a gente explicou. E aí a gente começou a dar seguimento na vida de adulto. E foi quando ele chegou, tudo começou a caminhar, graças a Deus, de uma forma muito positiva. E depois a gente vai contar da procura de emprego, como é que foi, os perrengues que a gente passou. Mas atualmente a gente está bem, a gente já está estável, graças a Deus. Já estamos com a nossa casa toda pronta. Já com a estamos nossa documentação. Com a documentação toda pronta. Tanto eu quanto ela, né? Já estamos com a residência. Em menos de 3 meses nós chegamos a pegar a residência. Sim. E a minha em tempo recorde, mas a gente vai deixar para outro vídeo para explicar isso, falar o tempo que aconteceu. Para não ficar muito extenso o vídeo. E também no próximo vídeo a gente explica todas as dificuldades que a gente teve aqui. Mesmo assim, pra gente ainda foi e tá sendo maravilhoso todo esse processo, tudo que a gente tá vivendo aqui. Aconteceram coisas negativas, coisas difíceis. Sim. A gente tá junto fortaleceu muito isso. Então a gente, poxa, é nosso sonho. Até o quanto a gente tá disposto a passar por causa do nosso sonho. Sim. Então pra gente foi muito bom, a gente amadureceu muito nesse processo e tá sendo muito bom. E até porque recomeçar realmente puxa muito isso da gente. Você recomeçar em outro país, você está recomeçando do zero. Então, vai te exigir muito mesmo psicológico, vai te exigir muito mesmo essa precisão de, puxa vida, estou passando por essa dificuldade, mas não é para sempre. Então, é estar preparado para esses momentos. É tanto que a gente tirou aí 4, 5 meses para poder realmente se estabilizar. Nem turistamos ainda Portugal, por mais que a gente já esteja aqui com a residência, com a documentação, a gente priorizou primeiro legalizar com toda a documentação, fazer as entrevistas, recuperar o nosso dinheiro que a gente perdeu nesse período, né, de mudança para cá. Então a gente priorizou se estabelecer primeiro. Então é o que a gente fez. Agora a gente já está estabelecido, já estamos estáveis. E no próximo vídeo a gente vai contar para vocês como é que foi o nosso processo de procura de trabalho. Nós dois já estamos trabalhando e estamos encaminhados. E no próximo vídeo a gente conta para vocês como que a gente conseguiu o trabalho. Será que o trabalho tá fácil em Portugal? A gente vai deixar esse detalhe para vocês, tá bem? Até o próximo vídeo.